Bom, pessoal, começar um vídeo novo aqui pro canal e hoje vai ser um vídeo muito diferente, muito louco, que a gente vai, quem gosta de carro aqui vai passar mal. Mas isso aqui tem uma história muito legal, uma história muito interessante, hoje que ele veio pro museu. E eu vou contar um pouco a história dele, mas eu vou voltar um pouco atrás para contar a história de como eu comprei esse carro, né? E vou voltar um pouco mais atrás ainda, contar a história do Dodge Magnum, né? Por que esse carro foi tão importante na época, por que esse carro ele era o topo de linha da Chrysler no Brasil, né? Vamos voltar então, vou pegar o meu livro aqui, Dodge Mais Histórias de uma Coleção. Esse livro foi lançado há alguns anos já, acho que em 2013, salvo engano. Mas a gente ainda tem eles, a gente voltou a colocar eles à venda na agbadolatoloja.com.br, né? A março de 12, foi feito há 8 anos atrás, né? E aqui tem um capítulo que a gente mostra o Magnum, a gente fala da história do Magnum, né? Mas acho que antes de falar da história do Magnum, vale a gente falar dos Charger, que eram o topo de linha da Chrysler, né? Até 1978, né? Então aqui a gente tem um capítulo do Dodge Charger RT77, né? Vai fazer sentido quando eu mostrar o capítulo do Magnum depois, né? Esse aqui, que é a capa do livro, inclusive, não precisava nem ter procurado tanto a foto dele, né? Esse aqui é o Dodge Charger RT 1977. O RT saiu em 71, então 77, em 78 ele teve uma versão um pouco contestada, né, por ter sido um pouco exagerada para a época, né? Esse meio teto de vinil, essas faixas laterais bem largas aí, remetendo a cor do teto na parte de baixo e a cor do interior na parte de dentro. Então aqui a faixa grande é branca porque o teto é branco, a faixa pequena é vinho porque o interior do carro é vinho, né? O carro vinho, né? Então o Charger estava meio cansado já, né? 71 até 78 foi quando a Chrysler fez um estudo de como podia dar uma boa rejuvenescida no Dodge Dart. E aí ela se baseou no Dodge Charger, né? E ela se baseou no Dodge Dart americano 1974, com essa traseira, para fazer esse estudo de estilo. Foi apresentado dia 25 de julho de 1977, como o Charger RT 78,5, ou seja, o Charger RT que entraria como modelo 79. Isso é muito comum em montadora, você fazer duas versões de acabamento no mesmo carro, cada uma de um lado. Então o lado do passageiro com essas calotas que acabaram vingando no carro original, esses frisos grossos não, né? Mas o friso que ficou contorno para lama traseiro e dianteiro, né? Na altura da caixa de roda. O teto aqui era um meio teto, aqui é um meio teto com uma Opera Window pintada em cinza. Isso aqui também não foi para o carro definitivo. E aqui em cima o outro lado, ele com rodas de Charger ainda, igual do Charger RT78. Essa capota com a janela traseira bem fechada. Um friso largo diferente do de baixo, né? E nenhum dos dois acabou sendo efetivamente o modelo que saiu. Badola, mas está falando do Dodge Charger, né? Por quê? Porque a ideia, pelo que a gente viu em alguns bonecos de propaganda, a ideia da Chrysler em algum momento foi de lançar o que saiu como Magnum como o Charger 79, né? E o que saiu como Charger 79 como um novo modelo que seria o Magnum, com a pintura 1/3, 2/3, como era o Magnum 79 americano, né? Pintura 1/3, 2/3, inclusive prata e preto aqui. Em algum momento eles devem ter achado que fazia mais sentido dar um impacto de um carro novo, um nome novo também. Então esse carro aqui acabou virando o Magnum, e o Charger, né, que era para ser o Magnum, acabou virando o Magnum acabou virando o Charger, né? O resto é história, né? Tem tudo isso aqui no livro registrado. E aí aqui é o carro que efetivamente saiu, né?
as fotos de lançamento do Magnum. No caso aqui, apesar da foto ser preto e branco, a gente percebe que é um cinza báltico, né? Carro lindo, lindo, lindo. Aqui a apresentação dele no Salão do Automóvel 1978. E aqui a propaganda, que eu já me referi mais de uma vez, né? Propaganda que saiu na revista Playboy, de julho de 1979. Aqui no livro veio errado, tá? Veio julho de 78, mas não é, julho de 79. Um erro aí de revisão no livro. O Sol, nenhum outro carro de luxo oferece esse opcional. É legal demais, vai. Um tapa na cara dos concorrentes, carro lindo, 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 né? Bom, então essa aqui é a história do Magnum, né? A gente tem aqui uma foto de fábrica do Magnum já com teto solar. Quando ele saiu em setembro de 78, ele não tinha o teto solar como opcional. Esse teto solar passou a ser oferecido em março de 79, ou seja, no meio do ano modelo, né? E aí a história continua. Bom, fato é que quando eu comprei aquele Magnum marrom Sumatra, eu não tinha nenhum Magnum com teto solar elétrico. A gente conhecia poucos carros com teto solar elétrico. E um amigo, um conhecido, veio me oferecer o carro. Você precisa ficar com o carro, você precisa ficar com o carro, você precisa ficar com o carro. Ontem, mexendo nas coisas lá no escritório, eu peguei o recibo de quando eu comprei esse carro. Eu tinha me oferecido o carro por 5 mil reais. Babá, por que você não fala de números, de valores no canal, né? Justamente por isso, né? Se eu falar que eu paguei 5.300 reais nesse carro, o cara fala assim, o cara te deu o carro, né? Mas não, eu comprei isso, foi em 3 vezes ainda. Foi em julho de 2005, ou seja, vai fazer 15 anos, né? Eu dei um cheque de 2.000 no dia que ele veio na minha casa lá, 29/7/2005. Depois eu fiz um cheque de 1.100 para o dia 10/8, dali a 10 dias, e aí um cheque para mais 30 dias de 2.200, né? A pessoa que me vendeu estava precisando vender meio rápido, né? E eu acabei comprando sem ver o carro, só na descrição dele. O que ele me dizia que o carro estava completo, então eu frisei a palavra completo, né? E quando eu fui buscar o carro, dali a algum tempo, fui para uma plataforma, eu tive uma surpresa, assim, não das mais agradáveis, né? O carro que estaria parcialmente desmontado estava assim, estava totalmente desmontado, né? Faltava muita coisa. Até discuti na época com a pessoa que me vendeu e tal. Então essas aqui são as fotos de quando eu fui ver o carro. Fui ver o carro, já era meu, já tinha comprado, né? Mas o teto solar estava lá. Pusemos o carro aqui na plataforma. Fato é que o carro veio, o carro ficou guardado um bom tempo, né? Até que um belo dia chegou a vez de fazer ele. A gente mandou o carro pro Serginho, amigo nosso. Acabou de desmontar o pouco que tinha para desmontar, o carro já estava praticamente todo desmontado. Inventariou as peças que farciam necessárias de ser compradas, né? O carro foi feito funilaria fora. Eu acho que esse carro foi o primeiro que o seu Alfredo fez, salvo engano. Já faz algum tempo, o seu Alfredo que tem um vídeo no canal, que a gente leva o RT75 vermelho Azteca para ele ver depois de pronto, né? Aí o carro foi para os Orlandins, foi feita essa pintura maravilhosa, que dá vontade de lamber, né? Vou ver se eu pego aqui de lado aqui. Voltou para casa do Serginho, e aí o carro foi montado com um baita de um capricho, com um baita de um zelo, né? No finzinho aí, quando o carro já estava praticamente pronto, ele deu umas mostras de rebeldia. O Serginho ia me entregar, dava algum pequeno problema, aí vinha de novo, né? Fato é que o carro veio hoje aqui para o museu. Eu fiquei até meio emocionado, né? Depois de 15 anos, né? Quando a gente compra o carro, a gente já imagina esse dia do carro pronto, né? E o dia chegou, né? 15 anos depois, e o carro está muito mais bonito do que eu poderia imaginar que a gente conseguiria fazer uma restauração. Tem bastante coisa para mostrar nesse carro, né? Dá uma geral externa primeiro. O carro realmente está muito perfeito, né? Altura da frente correta, alta, mas sem alta demais, traseira baixa, mas sem estar arrastando, né?
Nos anos 90 era moda nos Dodges fazer o contrário. Botar a traseira lá em cima e a frente socada, né? Eu acho horrível hoje, né? Você vê as fotos de época, os Dodges eram assim mesmo, né? A roda traseira, no caso a calota, ela praticamente tangencia o friso da caixa de roda do paralama traseiro, né? Esse friso aqui, e tá absolutamente certinho, né? O funcionamento do teto tá ótimo. Outro dia eu fiz um vídeo do preto, né? Aquele preto tava meio, tinha que dar uma forçadinha com a mão para ele fechar. Esse aqui tá abrindo e fechando perfeitamente, né? O carro tá, putz, o carro tá lindo, carro que dá uma baita satisfação de ver pronto, de ter esperado esses anos todos, né? De ter passado nervoso quando comprou o carro lá atrás. Carro super preservado, tava falando pro Serginho, né? Do jeito que esse carro foi restaurado, provavelmente ele vai durar mais do que a gente, né? Um carro que vai ficar realmente para as próximas gerações, porque foi muito bem feito, com muito cuidado, todos os cuidados de antiferrugem, pintura com material de primeira qualidade, né? Aqui por cima aqui vê o interior do carro. O interior dos Magnum 79 são realmente muito bonitos, né? 79 é 81, né? No meio da linha 81 acabou o veludo. Primeiro acabou o preto, depois acabou o marrom. E a Chrysler acabou, que era Volkswagen caminhões já na época, usando uns tecidos padrão Volkswagen, né? Então, como eu mostrei ali, né? A gente vê a foto do protótipo lá. O friso não veio grosso desse jeito, veio esse friso fininho que a Silva Trim fazia, né? Esse friso aqui foi restaurado. E o que dá essa grossura nele é essa faixa adesiva que abraça o friso de cabo a rabo, né? Então tá super gabaritado, a faixa tá absolutamente perfeita, né? Realmente ficou muito bom. Outra coisa interessante para dizer é que esses Magnum tiveram um recall, né, na calota. Essa calota é uma calota muito pesada e elas, na linha 79, elas eram presas só sob pressão, só aqueles grampos, né? Então o que a Chrysler fez? A Chrysler fez um recall dessas calotas de 79. Os carros voltaram para a concessionária e eles pegaram uma calotinha, aquele centro de calota do Dodge SE, que eles vão ter em estoque ainda, furaram, né? Colocavam um parafusão, e esse parafusão eles furavam o meio da calota e botavam uma porca, como está aqui. Aí, como a calota se prendia por esse parafuso, as pessoas não se preocupavam de prender a pressão de forma muito precisa. Então era comum você ver Magnum com as calotas tudo meio quando andava. Para a linha 80, a Chrysler resolveu isso. As calotas mudaram para a linha 80 e a rosca passa a vir no próprio centro da calota, né? Então a calota da linha 80 tem esse centro um pouquinho diferente e ela rosqueia, né? E você não precisa ter esse parafusão exposto para fora. Abrindo um pouco aqui, muita gente pergunta, né? Essa Opera Window, na verdade a gente chama de Opera Window a do 79, do Charger 79, que é aquela gradinha. Mas aqui não deixa de ser uma Opera Window também. É um aplique que ele diminui a visibilidade do vidro externo, teoricamente para dar mais conforto, para deixar mais escondidinho quem está no banco traseiro. Então de longe você não consegue ver direito quem está no banco traseiro, mas no banco traseiro você põe a cabeça lá, você vê tudo, você põe a coisa lá, você vê perfeitamente o que está acontecendo fora, né? Essa janela, ela vem pintada aqui na cor do teto, né? Dá esse acabamento com o teto, e aqui você tem os frisos, né? Dando acabamento nessa faixa do teto que não é coberta por vinil. A gente se acostumou a ver esses carros, eu vi esses carros desde o lançamento, né? A gente acaba nem lembrando mais da quantidade de detalhes, mas é muito detalhe, né? Essa faixa não coberta por vinil, que ela desce por aqui, aí você tem que fazer essa faixa continuando na janela, aí você tem que fazer o acabamento do friso, para o friso dar continuidade, né? Realmente é um carro muito caprichado. E nessa cor ele fica muito chique, né? Essa cor, que é o marrom Sumatra, e o branco ártico com bege, que é igual o carro do Raul, que eu já mostrei em outro vídeo do canal,
foram as duas combinações de cor que mais venderam. Então era muito comum ver esse carro, né? E depois essas cores marrom, que eram tão na moda na época, né? Acabaram caindo, sei lá, durante os anos 90. Ninguém queria saber de carro marrom, né? E a quantidade desses Magnum marrom Sumatra que foi desmanchado é uma coisa absurda. Eu lembrando aqui, lembro de uns 10 de cabeça que foram desmanchados e não há tanto tempo atrás assim, né? O que é uma dó, porque é um carro, pô, super bonito, super bacana, né? Como eu falei no vídeo das cenas dos próximos capítulos, é um carro chique, né? Aqui a gente tem o dash original ainda, absolutamente perfeito, né? Vamos dar uma abrida no capô. Vou abrir o capô e depois a gente funciona ele ou vamos funcionar primeiro? Vamos funcionar primeiro. Ó, triscou, pegou o gló. Ele já não tem mais conta-giro, ele já tem só o relógio no meio, né? Toca-fita motorrádio, ACMS 31, é isso? Se a minha memória não me trai, é isso aí. O ar-condicionado, aqui o acionamento do teto solar, né? Vamos lá, esse aqui tá abrindo e fechando bonitinho, tá? Diferente do outro preto lá, só que tem que ir pro lado certo. Quase. Precisa dar uma ajudinha aqui. Esses tetos não são muito amigos da gente, né? Mas peraí, vamos por isso aqui. A gente vai fechar ele direito, peraí. Agora foi. Foi só ameaçar. Você tem aqui a cortininha que fecha, né? Se não quiser tomar sol na cara. Se você quiser tomar sol sem ter sem abrir, você pode deixar no vidro, né? E para você abrir, opa, você abre e ele vem. Beleza? Bom, outra coisa, você não vê aqui atrás como nos Charger, mas como nos Charger até 78, mas ele tem escapamento duplo também. Só que o escapamento duplo dele fica escondidinho, né? Duas boquinhas viradas para baixo, tá? Aqui, perfeitinho. O gló dele é bem silencioso, né? E esses carros, eles já eram bem macios, né? E já tinham um desempenho mais modesto do que os outros Dodge. Por que tinha um desempenho mais modesto? Tinha regulagem de carburação, o carburador é o mesmo, DFV 446, né? Mas tinha uns ajustes para privilegiar o consumo, né? O motor, apesar de ser dourado, ele já é o motor 318P, 7,5 para 1 de taxa de compressão, isso desde 1977 até nos Charger RT, mas principalmente porque esses carros eram mais pesados, né? Os para-choques são pesados, o suporte de para-choques são pesados, né? Todo o carro é revestido embaixo com aquele Toroflex, tem um monte de material antiacústico, né? Anti-ruído, né? Para privilegiar o silêncio dentro do carro. Então, assim, é um carro que ficou bem mais pesado, para o motor igual aos anteriores, mas ainda regulado para buscar um pouco mais de consumo. Então esses carros da linha 79 não prezam por um desempenho muito espetacular, a menos que você dê uma compensada melhorando alguma coisa, nos ajustes de motor, eventualmente algum comandinho leve, um carburador quadrijet, uma ignição melhor, tal, que definitivamente não é o nosso propósito aqui, né? Então o carro, putz, super bacana, super bem restaurado. Vamos dar uma volta nele também. Abrir o porta-mala, já que a gente tá fazendo a geral de cabo a rabo, né? Depois a gente fala assim, Badola, abre o porta-mala. Uma outra coisa interessante é que muitos desses Dodge Magnum com teto solar, eles eram carros muito completos, né? Então uma boa parte deles era automática. Esse aqui é mecânico, né? O que deixa ele até mais pitoresco um pouco, né?
O nosso vermelho Alcázar 80, com teto, ele é automático. O branco Pano 81, ele também é automático. Ele está mecânico. Aquele carro teve um problema no câmbio automático no começo dos anos 90, naquela época que pouca gente sabia mexer com eles. A pessoa achou melhor, ao invés de arrumar o câmbio automático, pôr um câmbio mecânico nele. Ah, Badola, mas você vai arrumar de volta? Ah, talvez um dia, né? Como eu já falei, a gente na coleção, a gente administra escassez. Então é menos importante eu voltar aquele carro de mecânico para automático do que restaurar outros carros interessantes que a gente tem para restaurar. Então a gente um dia provavelmente vai voltar, mas absolutamente não é prioridade, né? Uma coisa legal aqui, a gente vai vendo e vai lembrando, né? O Magnum 79, ele não tem os alto-falantes na porta ainda, né? Que nem o 80 e o 81. O porta-mala dele é todo forrado, inclusive as laterais, ó. Isso aqui foi tudo refeito, mas está tudo no padrão original, né? O tapete bouclé. Você só vê que está refeito porque o padrão do bouclé é o que tem hoje, né? Um pouquinho mais duro do que era o da época, que era um pouquinho mais macio. Mas está super bem gabaritado aqui atrás, né? Realmente um trabalho muito bonito, muito bem feito, né? Bom, dá uma volta nele então. A vantagem dele ser mecânico, como eu já falei algumas vezes, né? Para fins de coleção, eu acho que daqui para frente a gente tem que sempre privilegiar os carros mecânicos porque eles estão em extinção, né? Hoje os carros, sei lá, de um tamanho para cima, os carros de luxo e tal, praticamente não tem mais carro mecânico, né? Então é legal você ter um carro mecânico, até pra você não desaprender de trocar marcha, né? Mas a única desvantagem que eu vejo é que para filmar com uma mão só aqui um pouquinho mais complicado. Puta, ó, carro super macio. Ajuste de suspensão desses carros também privilegia mais o conforto, né? E são pequenos ajustes, porque as peças são todas as mesmas. Você pega a part number de bandeja, part number de barra de torção, part number de feixe de mola traseiro, de bucha, de amortecedor, é tudo mesmo. Não tem até 78, 79. Então são pequenos ajustes para privilegiar o conforto, né? E de novo, como o carro é mais pesado, ele dá uma assentada melhor do que os Dodges até 78, que são mais leves, né? Bom, o carro então tem 205 cavalos de potência, 205 HP, que são 198 do Dart, mais 7 do escapamento duplo, né? E 42 kg de torque. Então assim, se a potência de 205 não é grande coisa nos dias de hoje, os 42 kg de torque continuam sendo, e eles em baixíssima rotação. Tô fazendo as curvas aqui, ó. Tô fazendo as curvas aqui em terceira marcha, ó. Sossegado. Carro super elástico, né? Se você andar na cidade com esse carro aqui, você vai lá em segunda, terceira. Não é um carro que você precisa ficar tricotando, mudando muito de marcha, né? Dá uma boa virada na carroceria quando você faz as curvas. E é gostoso, né? Puta, tração traseira, uma delícia fazer curva meio no limite, para deixar a traseira escorregar e ir controlando. Lembrando que a gente está num lugar fechado, não tem absolutamente ninguém. Tanto para fins sanitários quanto de segurança no trânsito, né? Eu estou filmando com o celular aqui, mas eu estou dentro de uma propriedade fechada, sem nenhum humano por perto, sem nenhum canino hoje também. Não sei onde está o cão. O cão não apareceu, já está meio desmotivado. É isso, muito legal. Sensação de
poder usar um carro, usufruir um carro, ver ele pronto, ver ele lindo. Depois de 15 anos do estresse que eu passei na época da compra aí. O ex-proprietário amigo nosso até hoje, a gente tem algum contato. Tá convidado para vir dar uma volta no carro, porque hoje ele não deve ter andado também. Deve ter desmontado o carro para fazer e não fez na época, né? Então, quando ele quiser aí, ele pode vir aqui. A gente faz até um vídeo ele contando a história. Ah, uma coisa legal. Tenho falado muito da audiência do canal, né? Que tá cada vez maior, e por conta disso a gente chega nos antigos donos dos carros. Tem uma porção de informação chegando por conta desse alcance da... Olha o preto lá, o preto tradicional tá com a boca de fora olhando aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Esse carro veio da cidade de Regente Feijó. Regente Feijó é longe pra caramba no estado de São Paulo, né? Noroeste do estado, se não me engano. Se tiver alguém que seja de Regente Feijó ou das cercanias, que saiba alguma coisa da história desse carro, por favor, manifeste. O Badola vai ficar bem feliz em saber. Bom, uma finalizada aqui. Vamos ligar o farol dele. Algumas coisas que é legal eu falar para servir como referência o que é reprodução, o que não é, né? Essa madeira aqui do painel é reprodução, né? A original um pouquinho mais amarelada, e a do console também. Mas é o que se encontra hoje, né? Quando você tem o carro ainda com o aplique original, às vezes, por isso que a gente gosta, às vezes vocês veem carro que tá meio descascando, tá meio não sei o que. Ah, Badola, não vai arrumar, não. Puta, vamos deixar assim, porque não prefiro deixar ele mais estragadinho quando dá pra ficar, né? Do que ter que substituir. Muitas vezes não dá, ou muitas vezes nem tem, isso aqui de escola sai tudo, e a gente tem que usar o que tem disponível no mercado. Legal que a porta até mexe, ó. Então é isso. Lembrando que se você é de Regente Feijó ou região, tiver alguma notícia da história desse carro, avise pra gente. Se você gosta do conteúdo, siga a gente no canal. Se você gosta muito, seja um membro do canal, opção de conteúdo exclusivo, umas dicas de compra de carro, opção de coisas que a gente tem desenvolvido para os membros do canal, que ajuda a manter o canal, principalmente o canal aberto, acaba sendo viabilizado pelo programa de membros aí. Beleza?